Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma honra poder falar do meu mestre aqui para vocês, gravar vídeo para vocês. Então espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e se você não se inscreva no canal, seja bem-vindo. Gente, hoje eu irei falar sobre o quê? Sobre chamado. Como que eu descobri o meu chamado? Que foi que Deus me designou dentro da obra dele para fazer. Mas primeiro vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Thaís, o que tem a ver essa palavra com chamado? É porque eu só descobri o meu chamado porque eu procurei e busquei ao Senhor. É isso, essa é a resposta. Quer descobrir o seu chamado? Procure e busque ao Senhor, ore, jejue, que Deus vai te responder. Mas vou falar mais. Eu demorei alguns anos para descobrir o meu chamado. Não foi algo que logo quando eu tive ali, comecei a caminhar de forma mais firme, né, na igreja, que eu logo descobri de cara. Não. Eu comecei a ir numa igreja batista, que é a que eu tô hoje, e durante todo esse percurso eu passei por vários departamentos da igreja. Por vários departamentos, eu já fui do Ministério de Dança, iniciei no Ministério de Louvor, até hoje sou do Ministério de Louvor. Passei pelo Ministério de Dança, passei pelo Ministério de fazer coreografia para as crianças, mais o que? Fico no computador, né, na parte do som, então eu fico ali mexendo também nisso, comecei nessa parte. Passei também pelo teatro, fiz peças na igreja, também ajudei nas decorações, ajudei em ministério infantil, quando tinha ministério infantil na minha igreja. Então eu passei por muitas coisas aí. E mesmo assim, passando por vários departamentos, eu ainda não tinha descoberto o meu ministério, o chamado que o Senhor tinha para mim, para aquilo que o Senhor falou, é isso aqui o seu dom, é isso aí que eu vou te usar, é nisso. Eu não sabia, eu não tinha certeza. Eu não lembro quanto tempo, mas foi antes de 2017, que foi quando eu comecei a faculdade de psicologia. Eu comecei a estudar mais a palavra de Deus. E quando eu parava para ler a palavra do Senhor, eu mesmo me explicava a palavra de Deus. E eu comecei a parar e prestar atenção, falando assim, nossa, o Senhor me dá um entendimento assim legal, né? Eu tô tendo um entendimento. E aí dali eu comecei a pensar em temas. E o Senhor foi assim, trabalhando. E eu pensei assim, gente, será que o meu chamado é a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor? Mas depois fugiu da minha mente. Por quê? Porque a minha maior vulnerabilidade era falar em público. Meu terror desde a infância sempre foi a apresentação em grupo, que tinha que apresentar na turma inteira. Quando a pessoa falava, eu falava, pronto, vou infartar. Meu Deus, se quiser me levar isso aqui. Era tipo isso, era um pânico que vinha, a pessoa ficava ansiosa. Muitas das vezes dava até uma certa, né? A pessoa ia no banheiro várias vezes, você entendeu? Enfim, e eu tinha muita trava. Eu era muito travada, muito envergonhada, muito tímida. Então, pra mim, quando eu pensei, logo eu dispensei e falei, não, meu chamado não é esse não. Meu chamado deve ser outra coisa, deve ser a música, porque eu amo cantar. Tenho o dom de ter uma voz assim linda, maravilhosa? Não, mas era o que eu queria. Enfim, e aí eu comecei a buscar o Senhor mais e mais para entender qual era o chamado do Senhor na minha vida. Levou uns 2 anos, eu sei que em 2019, eu comecei a buscar mais intensamente ao Senhor, de forma a buscar, a entender e saber o que o Senhor queria para aquilo que eu fizesse assim, de forma mais
que tivesse mais foco, sabe? Qual era o chamado, aquilo que o Senhor tinha me preparado para fazer na obra dele, porque eu estava assim em alguns departamentos onde havia falta, eu ia lá e tentava de alguma forma ajudar, suprir aquela falta. Então eu nunca tive do Senhor falando, Thaís, o seu chamado é esse, vai, entra nesse ministério. Eu nunca tinha tido até ali a palavra do Senhor e entendimento de que o meu chamado era a palavra. E aí, conforme eu fui buscando ao Senhor, fui me separando mais, fui renunciando várias coisas. Eu falei com o Senhor que eu queria descobrir, né, meu chamado. E quando foi no ano de 2019, Deus usou uma irmã, a filha da minha pastora, e ela falou assim pra mim, Thaís, o seu chamado é a palavra. O Senhor me mostrou que o seu chamado é a palavra e que você vai pregar a palavra, e além de você pregar a palavra, você não vai ficar só aqui nessa região, Deus vai te levar a outros lugares. E depois ela ainda falou que, outra revelação, aí é de outra coisa, enfim, não entra nesse assunto. Mas o Senhor me revelou ali que o meu chamado era a palavra. E aí eu saí da igreja super feliz, falando, nossa, que lindo, vou pregar a palavra do Senhor, coisa linda. Mas aí depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, opa, o Senhor quer me usar para pregar a palavra. Mas o Senhor, peraí, tem um problema aqui, tem um porém, Senhor. É na minha vulnerabilidade, não consigo falar em público, eu tenho dificuldade. E antes dessa época de eu descobrir, a minha pastora pedia muito, com muita insistência, para que eu dirigisse o culto, abrisse o culto, né? Mas isso eu não fazia de jeito nenhum. Eu cheguei uma vez a aceitar, mas no dia eu falei, não dá, travei, não conseguia. Que doido, né? A pessoa conseguia fazer teatro, conseguia cantar, conseguia dançar, mas falar, dirigir o culto, pregar, nunca na vida. Então, eu fui enrolando, até que chegou o momento que o Senhor me revelou. E eu saí da igreja feliz, cheguei em casa, me dei conta do que era, falei, Senhor, não tem como. E aí, por alguns meses, algum tempinho ali, eu dei uma fugida do chamado, porque era justamente na minha vulnerabilidade, que era falar. Mas o Senhor foi trabalhando em mim, e depois o Senhor veio falando que precisava que eu arrumasse a casa, que eu me reposicionasse de uma forma diferente da que eu já estava, que eu precisava melhorar e permitir transformações que eu ainda não havia permitido. E foi ali que Deus começou a me tratar e eu fui entendendo que de fato o meu chamado era a palavra, era pregar a palavra. E não só descobrir qual era o meu chamado de pregar a palavra, mas também descobrir o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai me levantar daqui a alguns anos. Eu não quero falar agora porque ainda tem um longo processo para isso acontecer. É algo que poucas pessoas sabem, mas que no tempo do Senhor vai todo mundo saber pro que Deus vai me levantar. E assim, quando Deus também me falou, Thaís, eu quero você nisso, eu falei, Senhor, tem certeza? Não quero não, Senhor. Gente, eu sou muito complicada. O Senhor tem muita paciência comigo, porque eu tenho muito temor. É o que eu sempre falo, eu tenho muito temor de pregar a palavra do Senhor. Tenho muito temor de falar algo que não é da vontade do Senhor e aquilo dali destruir, de certa forma, alguém, sabe? De alguém interpretar de uma forma errada, ou eu interpretar e falar de uma forma errada e fazer mal àquela pessoa ao invés de trazer aquela pessoa para Cristo. Então, é muita responsabilidade pregar a palavra. Então, quando eu me dei conta de que eu teria que não só mexer na minha vulnerabilidade, mas falar de Deus, da palavra dele, que é algo tão sério, eu tive muito temor, sabe? Muito medo também. Mas o Senhor foi tratando isso em mim e eu consegui entender o meu chamado. E hoje, assim, quando eu sento para me preparar para me colocar diante do Senhor, para Ele me dar uma palavra para eu levar aqui para vocês ou na minha igreja, eu consigo ver que de fato o meu chamado é esse, sabe? Eu não tenho tanta facilidade nas outras coisas como o Senhor começou a me dar facilidade nessa área da pregação. E quando eu tô pregando, eu me sinto de uma forma tão bem, tão maravilhosa. E teve um dia que 6 e pouca da manhã eu tava preparando uma pregação
antes de ir pro trabalho, eu tava preparando uma pregação e eu falei, Senhor, é isso o sentido, sabe? É esse o sentido. Eu nasci realmente para isso, para pregar a tua palavra, para estar ali diante dos meus irmãos falando do Senhor. Então eu me encontrei no meu chamado, mas isso foi através de quê? De busca, foi através de me submeter à vontade do Senhor, foi através de entender que eu precisava permitir que o Senhor transformasse coisas em mim para que o chamado dele eu conseguisse me posicionar e exercer da forma que Deus queria. Eu só comecei a pregar depois que realmente eu me posicionei da forma que Deus queria, não da forma que eu queria. Então, tudo foi assim, cooperando para que o chamado do Senhor começasse a florescer na minha vida e na minha área ministerial. Então, é algo assim muito lindo. E o que eu quero dizer para você é: não desista de procurar o seu chamado, porque muitas das vezes a gente vê eu, passei por ministérios que eu achava que Deus me queria ali, mas não era o foco para aquilo que Deus tinha me preparado. Às vezes a gente fica assim, igual eu queria muito cantar, eu queria muito ser, sabe, ter aquela voz e ser uma pessoa que tem um vozeirão que chega lá e canta qualquer música e a voz sai perfeitamente linda para adorar o Senhor. Só que não foi para isso que Deus me chamou. Eu tive resistência porque Deus me escolheu para aquilo que era a minha vulnerabilidade. E o que eu quero falar para você? Que se Deus te escolheu para algo que é justamente na sua vulnerabilidade, não tenha medo, porque eu tive medo e foi besteira minha. Mas não tenha medo, porque quando o Senhor ele nos levanta para algo, quando ele nos prepara para um chamado, você pode ter certeza que você vai conseguir, que o Senhor vai te dar força, que o Senhor vai te capacitar para que você consiga exercer aquele chamado. Só que muitas das vezes a gente fica querendo seguir um chamado que muitas das vezes não é para aquilo que o Senhor chamou a gente. Então, o que eu quero te dizer é: não fique lutando em um ministério que muitas das vezes não é aquele que o Senhor quer te usar. Muitas das vezes você vai ser muito melhor num louvor do que numa peça. Ou vice-versa, ou você não tem o dom de cantar, mas você vai ser muito bom pregando a palavra de Deus. Então a gente precisa se submeter a Deus. Quando você se submete, quando você pergunta, Senhor, qual o seu chamado para a minha vida, qual o ministério que o Senhor quer, que o Senhor tem ali o foco para eu me dedicar, para eu servir os meus irmãos, para eu servir ao Senhor, porque o nosso ministério não é para nós, é para a obra de Deus e para os nossos irmãos. Então que a gente venha se submeter, porque quando você se submete, você conhece a vontade de Deus. Quando você busca, você encontra, só que a gente precisa buscar, a gente precisa estar diante do Senhor, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso melhorar? A gente precisa se colocar diante do Senhor como filhos que precisam ouvir do Pai a orientação para saber o que fazer. Então, que você possa buscar entender e saber o seu chamado. Se você não sabe, continua orando, continua perguntando ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te falar, ou Ele vai usar alguém, ou Ele vai te mostrar em sonhos sobre isso que eu falei que Deus vai me levantar. Quando a minha pastora e o meu pastor falou, eu pensei assim, nossa, isso é coisa da cabeça deles, porque eu não vou ser isso jamais, gente. Eu sou tão pequeno sem me levantar para algo assim, não. E aí eu falei, Senhor, eles falaram, mas e o Senhor? O que o Senhor me diz? E aí eu pedi uma resposta para Deus e foi quando eu sonhei. E o sonho que eu tive foi uma pessoa, eu indo para um lugar e quando eu chegava naquele lugar a pessoa me chamava exatamente disso que os meus pastores falaram que Deus vai me levantar daqui a alguns anos. E eu falei, tá bom Deus, entendi que o Senhor me chamou para isso, né? Era o que eu queria? Não, porque é muita responsabilidade, mas se é o que o Senhor quer, amém. Estou aqui me submetendo à sua vontade. Então o Senhor me respondeu também sobre aquilo. Então se a gente colocar, se a gente buscar o Senhor de fato, de todo o nosso coração, se a gente estiver diante do Senhor, Ele vai nos responder, Ele vai tirar as nossas dúvidas, Ele vai falar o seu chamado, assim como Ele revelou para mim e assim como Ele me contou do que Ele vai fazer. Ele vai te contar também, mas basta você buscar Ele e estar diante dEle, buscando de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Amém? Esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com vocês. Em breve eu falarei mais sobre o meu chamado.
tem muitas coisas aí para falar ainda, mas ainda não é o tempo. Mas tenha certeza que, assim como Deus me levantou para pregar a palavra, Ele também quer te levantar, seja para pregar a palavra, seja para o ministério de louvor, seja para cuidar das crianças, seja para limpar a casa do Senhor, que eu também faço isso, limpo a casa do Senhor. Enfim, seja para o que for, servir ao Senhor é uma honra, é um privilégio. Até limpar o banquinho da igreja é uma honra, é um privilégio. Então que você seja grato, seja qual for o ministério que Deus te levantar, seja qual for o chamado que Deus tiver na sua vida, que você encontre nisso o seu sentido. Amém? E o sentido de viver que é Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com vocês. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo e se inscrever no canal caso você seja novo aqui, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. E não esquece que Jesus ama você. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!